Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 23 de novembro de 2021, uma terça-feira, e vamos nesse vídeo de hoje falar aí sobre a situação do Bitcoin e comentar aí sobre o mercado de criptomoedas. E pessoal, eu gostaria de lembrar a todos, tá, que amanhã, na quarta-feira, a gente vai ter uma bateria de indicadores aí econômicos sendo divulgados lá nos Estados Unidos, tá? E isso aí pode mexer com os mercados, beleza? Então, eu convido a todos a prestarem atenção no mercado e fiquem sabendo, essa semana a gente ainda pode ter bastante volatilidade, beleza? O mercado pode se mexer bastante. Na sexta-feira a gente vai ter um vencimento de opções aí também no mercado de criptomoedas e provavelmente esse vencimento mensal ele vai mexer com o mercado também, tá? Então saibam que nós vamos ter aí uma semana de muitas emoções, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá. Vou falar aí do Bitcoin, das principais moedas. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Bem, pessoal, então vamos lá, vamos aí falar do Bitcoin. Primeiramente, eu peço que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva. Se você quer receber a notificação dos vídeos que eu posto aqui todos os dias, ative o sininho. E, pessoal, se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like, que assim você me dá uma força enorme, beleza? Bem, pessoal, eu ainda não estou sentindo tanta segurança aí para mexer com as altcoins nessa semana, tá? Por causa da volatilidade que a gente pode ter essa semana. E bem, pessoal, vamos começar aqui pelo Bitcoin. O Bitcoin, pessoal, primeiro, ele tá fazendo uma coisa linda, tá, pessoal? Por enquanto, pelo menos, né? Até hoje ele tá segurando muito bem aqui naquela região dos 55.800, que é a região aí dos 38% da retração de Fibonacci, tá? A região tá segurando muito bem o Bitcoin, pessoal. Pessoal, a gente já viu o Bitcoin aí tentar agredir essa região aqui umas 3 vezes, tá? E nas 3 vezes ele voltou para cima, tá? Então a região tá segurando, pessoal. E na análise gráfica, na análise técnica, a retração de Fibonacci, que é essa ferramenta aqui, tá? Retração de Fibonacci, a gente considera o seguinte: numa tendência de alta é comum o ativo ele retrair nos níveis de Fibonacci. Os níveis mais importantes são 38%, 50% e 61% é o mais relevante, tá? Se o ativo retrai até 38%, ou seja, ele retraiu menos, é um sinal de força, tá? Se o Bitcoin conseguir começar a subir a partir daqui, vai ser um baita de um sinal de força, tá? Se ele se retrair até 50%, ainda é um sinal de força. Se ele retrair até 61%, aí já mostra que ele perdeu muita força na subida, tá? Por enquanto, pessoal, o Bitcoin ele tá segurando bem aqui nessa região dos 38% da retração de Fibonacci. Ontem eu achava que a gente tinha que observar como ele ia se comportar aqui ao retestar os 38% da retração de Fibonacci. E, na minha visão, ele está segurando bem, pessoal. Outra coisa que eu consigo ver aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin é a possível formação de uma cunha descendente, tá? A cunha descendente, normalmente, ela é um padrão altista. E o ativo ele fica andando dentro da cunha, né? Testando as extremidades da cunha, até que uma hora ele rompe. Na maioria das vezes as cunhas descendentes rompem para cima, tá? A gente ainda não teve rompimento para poder afirmar que vai para cima. Mas, pessoal, se a gente vê o Bitcoin conseguindo romper essa cunha aqui para cima, pode ser um sinal interessante. A gente vê que o volume ele tá diminuindo ao longo do padrão, tá? A gente teve um volume meio alto aí nos dias 18, né? Mas ainda assim a gente não invalida a cunha, tá? O volume ainda está mais alto do que foi, pelo menos aqui no gráfico de 4 horas, às 21 horas do dia 10 de novembro, tá? Então, pessoal, o Bitcoin parece, pelo menos na minha visão, estar formando uma cunha descendente gigantesca e isso aí pode vir a ser um bom sinal, beleza? A gente ainda não teve rompimento dessa cunha, a gente também tem a possibilidade de formação de um topo duplo, tá? Só que ele ainda não, o Bitcoin ele está conseguindo segurar bem na região que ele precisa segurar
para não formar um topo duplo, tá? Pessoal, caso a gente vê o Bitcoin romper essa cunha para cima, tá? Vamos supor que aconteça isso, que é o que a gente gostaria e o que a gente vai ter que ver se vai acontecer, tá? Se isso acontecesse, pessoal, a gente teria aí alvo dessa cunha descendente lá na região dos 75, 73 mil dólares aproximadamente, tá? Vai depender do ponto aqui em que vai romper, mas seria alvo ali acima da região dos 70 mil dólares, beleza? Agora, pessoal, esse para mim é o cenário mais provável, tá? É lógico que essa semana a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, o mercado está extremamente volátil. A gente também tem a possibilidade de formar um topo duplo se o Bitcoin perder o suporte, tá? Então, pessoal, a minha visão é o seguinte, se ele perder esse último fundo do dia 19 de novembro, tá? Que foi ali na região de aproximadamente 55.640 dólares, se o Bitcoin fechar um candle abaixo, aí, meus amigos, a gente vai estar confirmando um topo duplo, tá? Que eu não teria coragem de operar por causa da tendência ainda de alta do Bitcoin, tá? Mas poderia ser, viu, pessoal? Se o Bitcoin perdesse esse pullback aqui, aí, meus amigos, a gente poderia ver a coisa ficar muito feia, tá? A gente poderia ter uma reversão de tendência. Mas, por enquanto, não é o que a gente está tendo. Por enquanto, o Bitcoin está segurando aí na retração de Fibonacci. Eu tô mais de olho nessa possível cunha, se romper para cima, eu vou achar interessante, beleza? No mais, vamos acompanhando. E, como eu disse, pessoal, essa semana a gente teve aí, a gente tá tendo muita volatilidade, muitas notícias relevantes. Ontem o presidente do Fed falou... Amanhã a gente vai ter uma bateria de indicadores que podem causar mau humor no mercado, tá? Mas, pessoal, eu estou gostando de ver como o Bitcoin está reagindo em 38% da retração de Fibonacci. Até porque hoje o Bitcoin está subindo aí 2,5%. Hoje, em horários aí em que o SP500 ele estava caindo, por exemplo, lá por volta dos meio-dia, por aí, né? O SP500 hoje ele chegou a cair aí mais de 0,5%. O Bitcoin estava subindo, tá? Então o Bitcoin está demonstrando força, está demonstrando que nessa região dos 38% da retração de Fibonacci tem força compradora e para mim é uma região que a gente deve ficar atento, beleza? Bem, pessoal, outra coisa que a gente não pode deixar de olhar nesse momento, pessoal, a dominância do Bitcoin está caindo quase 1% hoje. Isso para mim denota um pouco de perigo, tá? Perigo no sentido de que geralmente, quando a dominância do Bitcoin está caindo, quer dizer que o dinheiro está saindo do Bitcoin e indo para as altcoins, tá? Tá indo dinheiro para as altcoins. Saindo dinheiro do Bitcoin, das stablecoins e indo para as altcoins. Qual que é o problema disso, pessoal? O problema do capital ir para as altcoins é que geralmente mostra que as pessoas estão tomando risco, tá? Então, nesse momento agora, hoje a dominância está caindo, quer dizer que as pessoas estão comprando altcoins. E isso aí mostra que o pessoal tá tomando risco. Então, assim, eu não descartaria de o mercado dar um susto, tá? Aquela cunha que eu comentei do Bitcoin, pessoal, ela não é porque tem a cunha ali que não quer dizer que o Bitcoin possa cair mais, tá? Por exemplo, essa cunha, se a gente olhar aqui, a gente vê que ela vai até a região ali, até a região dos 52 mil, teria espaço aí para o Bitcoin. Ele está descendo dentro dessa cunha, tá? Se isso acontecesse, pessoal, não seria ruim, não descartaria a cunha, mas se o Bitcoin caísse ali para a região dos 52 mil dólares, que é 50% da retração de Fibonacci, provavelmente poderia ter pânico nas altcoins, tá? Então tome cuidado, porque hoje o pessoal está se empolgando aí com as altcoins, a gente está numa semana onde pode ter volatilidade e o pessoal que está se expondo a risco de forma aí irresponsável pode tomar um susto, beleza? Bem, pessoal, Ethereum. A Ethereum, como sempre, muito bonita, tá com os gráficos aí muito legais, muito bonitos, né? E, pessoal, o que eu tô vendo aqui na Ethereum, tá? Eu tô vendo aqui a Ethereum ainda com aqueles mesmos padrões, tá? A gente vê que a Ethereum rompeu uma cunha descendente lá em outubro, né? No início de outubro, o alvo dela tá lá na região dos 5.200 dólares, então provavelmente a gente vai ver a Ethereum a 5.200 dólares, tá? Tudo tá indicando para isso. Ethereum também bateu numa linha de tendência de alta esses dias, uma linha de tendência de alta antiga, que vem lá da época do Covid, tá? Então, a Ethereum tá interessante, bateu na região importantíssima de suporte. A gente tem um padrão xícara aí que ela rompeu para cima, começou a romper para cima, que o alvo é lá na região de 6.300 dólares, tá? Então, assim, pessoal, para a Ethereum tá tudo confluindo para ela subir, beleza? E se a gente der um zoom aqui e for tentar fazer uma análise de mais curto prazo, a gente vê que depois dessa queda aí que começou lá no dia 9 de novembro, a Ethereum parece estar formando aqui também um fundo duplo, tá? É o que tudo está indicando, a Ethereum pode estar formando aí um padrão de reversão que vai reverter essa tendência de baixo que começou lá no dia 9 de novembro,
frente ao dólar, tá? E o alvo desse fundo duplo estaria ali na região dos 4.815 dólares, beleza? Então, se a Ethereum conseguir romper a região dos 4.441 dólares, provavelmente a gente vai ver ela lá na região dos 4.800 dólares, tá? Então, pessoal, Ethereum tá massa, viu? Ethereum no par dólar tá interessante e no par Bitcoin ela tá dando um indicativo, pessoal, que pode ser bom não só para Ethereum, mas para todas as altcoins. Que indicativo é esse? Eu até comentei lá no nosso grupo do Facebook, tá? Se você não participa, o link vai estar aí embaixo para você estar participando. A Ethereum, pessoal, parece estar formando um triângulo ascendente gigantesco no gráfico diário, tá? O alvo desse triângulo ascendente, ele estaria aí lá na região dos 106.863 satoshis, tá? Então a Ethereum a gente poderia ver ela dar uma subida aí de uns 40% aí se ela romper esse triângulo ascendente para cima, beleza? Isso aqui, pessoal, o que o triângulo ascendente ele nos mostra? Nessa região aqui dos 80 mil satoshis, a gente tem uma resistência, né? Todas as vezes que a Ethereum bate nela, o ativo cai, tá? Os vendedores estão empurrando nessa região, mas a gente vê que os compradores estão ganhando força, porque eles estão empurrando cada vez mais acima. A última vez que eles seguraram foi lá a primeira vez seguraram na região de 55 mil satoshis, depois na região de 57, agora seguraram de novo na região dos 62, quer dizer, eles estão cada vez conseguindo empurrar mais para cima, isso mostra que eles estão com mais força e que alguma hora eles vão fazer tanta pressão nessa resistência aqui na região dos 80 mil dólares que vai acabar rompendo, tá? Então, fiquem de olho nisso daí, porque isso pode ser um sinal interessante para a Ethereum, beleza? E, pessoal, lembrando, a Ethereum, ela influencia o movimento de todas as altcoins, tá? Então, quando a Ethereum começa a subir frente ao Bitcoin, a gente pode ver muitas altcoins subindo frente ao Bitcoin. Lembrando, pessoal, esse triângulo que eu estou vendo aqui, ele é um triângulo no gráfico semanal, então demora aí, pode demorar aí mais umas semanas aí pra gente ter, ou talvez até um mês ou mais, pra gente ter uma decisão aqui e ver a Ethereum romper esse triângulo para algum lado, tá? Mas no geral, pessoal, isso aqui nos denota que nas próximas semanas aí, ou talvez dentro de 1 ou 2 meses, a gente pode ver a Ethereum explodindo de valor frente ao Bitcoin e puxando as altcoins para cima, beleza? Provocando uma alt-season, inclusive, tá? Então, olho nisso porque a Ethereum tá legal, beleza? FTT, pessoal, FTT infelizmente rompeu aquele triângulo para baixo, tá? Está segurando ali no suporte da região dos 50 dólares, mas por enquanto eu não me aventuro em FTT para trades de curto prazo, tá? Eu acho a FTT uma moeda legal para hold, por quê? Porque a FTX, uma parte do dinheiro que ela ganha com taxas, ela recompra as FTTs e queima elas, tá? Isso vai fazendo com que ela fique cada vez mais escassa, assim como acontece com a BNB e com muitos outros tokens de corretora. Por isso, tokens de corretoras costumam ser promissores, tá? As corretoras dão incentivos para a pessoa holdar ele, desconto em taxa, programas de stake, enfim. E muitas das corretoras, elas pegam uma parte do dinheiro que elas ganham de lucro com as taxas e queimam, compram as moedas e queimam. Isso vai fazendo a moeda ficar escassa. Com a lei da oferta e da demanda, se você tem menos oferta e a procura continua a mesma ou aumenta, o preço aumenta, tá? Então, no longo prazo, essa é uma moeda aí que pode ser interessante, beleza? BNB é outra moeda também que eu acho que no longo prazo é uma moeda interessante. Durante o bear market que aconteceu entre 2008 e 2019, 2020 até, a BNB foi uma das poucas aí que se salvaram e conseguiu manter uma tendência de alta quando até o Bitcoin estava caindo, tá? Então, é uma moeda que, na minha visão, é muito interessante. Hoje a BNB está subindo aí 7% e a BNB, pessoal, está aí, parece estar acumulando aí para romper aquela resistência dos 688 dólares, tá? A BNB precisa romper os 688 dólares, ela rompendo os 688 dólares, o alvo está lá na região dos 1.130 dólares, que é bem provável que ela vá, que é o alvo desse triângulo simétrico que ela rompeu para cima, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, Cardano, pessoal. A Cardano, infelizmente, ela sofreu demais aí com essa queda que o Bitcoin deu, tá? A Cardano estava rompendo aí uma cunha descendente para cima, e é o que eu sempre digo, as análises das altcoins, elas são condicionadas aos movimentos do Bitcoin. A moeda pode estar com o gráfico lindo, mas ela corre um sério risco de cair, desabar se o Bitcoin cair, tá? Então, pessoal, para Cardano a gente segue aí com essa perspectiva, a gente segue aguardando ela fazer algum padrão gráfico. No mais, pessoal, a gente sabe que a próxima região de suporte forte para Cardano tá lá nos 1,50, tá? Se a gente vê a Cardano indo nos 1,50, a gente vê que é uma região que já foi resistência em muitos momentos, pode segurar a Cardano, beleza? No mais, pessoal, a Cardano ela também é uma moeda interessante que em caso de uma alt-season pode ter um desempenho legal, beleza?
XRP, pessoal, rompeu aquela bandeira de alta para cima com alvo lá na região dos 2 dólares e 10 centavos. Por enquanto está se segurando na LTB daquela bandeira de alta, beleza? Vamos aguardar aí e ver o que ela vai fazer. Ela estava quase indo buscar o alvo, mas o Bitcoin resolveu cair no meio do caminho e derrubou a XRP, tá? Outra moedinha que a gente não pode deixar de dar uma pincelada nela é a Dogecoin, pessoal. A Dogecoin, ela no início do ano, aí, no meio do ano, em julho, ela rompeu uma cunha descendente para cima, o alvo está lá na região dos 83 centavos, mas a gente sabe que é um padrão aí que foi formado em muito tempo, então a gente sabe que vai demorar para atingir o alvo, tá? Mas a Dogecoin, pessoal, a gente vê algo nela semelhante ao que a gente vê na Ethereum contra o Bitcoin, tá? Os fundos estão ficando cada vez mais altos, né? E os topos estão permanecendo aqui nessa mesma região ali dos 34 centavos de dólar, tá? Então, Ethereum, a Dogecoin, ela é uma moeda aí para ficar de olho, porque ela está aí com força compradora também. Em caso de uma out-season, ela pode ser lembrada. Ela é uma moeda que subiu bastante esse ano. Não é a moeda que eu opero, tá? Eu não gosto dessa moeda, eu não tenho ela em hold. Mas enfim, ela pode ficar interessante se ela começar a romper essa região aqui dos 35 centavos de dólar, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum, pessoal. Para mim, essa moeda é uma oportunidade nesse momento, tá? Ontem ela caiu, oportunidade. A Polkadot. Pessoal, a região dos 38 dólares para a Polkadot é uma região de suporte e resistência, tá? Lá entre fevereiro e maio, foi uma região aí que segurou os preços da Polkadot e impediu que ela subisse, tá? E agora virou uma região aí de suporte. Também foi resistência lá em 15 de setembro, né? E agora virou uma região de suporte, tá? Se a gente for no gráfico da Polkadot, a gente vê que tem uma linha de tendência de alta ali. Então, pessoal, a gente sabe aqui que a Polkadot, ela tem aí vários suportes. E, pessoal, a Polkadot, ela terminou aquele leilão da Paraxin, se eu não me engano, que é o nome, tá? O leilão lá teve uma... Eu esqueci o nome da outra que ganhou o leilão lá. Mas, enfim, pessoal, existem programas interessantes aí, projetos interessantes que podem sair em breve na Polkadot, tá? Vão criar uma stablecoin pareada em dólar na rede da Polkadot, vão criar uma DEX na rede da Polkadot. Na minha visão, pessoal, podem começar a surgir notícias aí nos próximos meses sobre a Polkadot, que pode fazer com que ela voe de preço, tá? Ela pode ter uma valorização aí expressiva nas próximas semanas e meses. Então, pessoal, para mim a Polkadot é uma moeda que, em caso de uma out-season, com certeza vai ser uma moeda interessante, beleza? Então é uma moeda que eu tô de olho, tá? Essa aqui eu acho que pode ser uma grande oportunidade aí para a próxima out-season. Graficamente ela está no suporte. Ela começou a romper o topo histórico, mas o Bitcoin caiu e puxou ela. Mas ela segue aí com viés bem altista. Ela segue bem bonita em termos de gráfico, tá? Se a gente for aqui pro gráfico de 4 horas da Polkadot, pessoal, a gente vê que ela pode estar formando aqui um fundo duplo nessa região, tá? Por quê? A gente vê que a gente teve um volume aqui maior no primeiro e o volume diminuindo agora no segundo, tá? Então, ela rompendo essa região aqui dos 43,65, aí, meus amigos, ela pode formar um fundo duplo e reverter essa tendência de baixo que ela iniciou lá no início de novembro, quando o Bitcoin começou a cair e puxar ela para baixo, tá? Então, pessoal, Polkadot para mim é talvez uma das grandes oportunidades aí da out-season, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, a Bitcoin Cash. Pessoal, Bitcoin Cash, o que aconteceu com ela? Ela, infelizmente, ela começou a subir, tá? Ela tava lá indo buscar o alvo, mas o Bitcoin caiu e puxou ela, é o que sempre acontece, tá? Por enquanto, a Bitcoin Cash segue sem padrões, mas a gente sabe que a região em que ela se encontra, pessoal, é uma região em que ela já acumulou por muito tempo, tá? Uma região em que já foi suporte muito tempo. Então, pode ser que a Bitcoin Cash, que está aí tendo uma região que é resistência e suporte, ela pode acabar tendo uma performance legal a partir dessa região. Principalmente em caso de uma out-season, ela poderia ir lá na região dos $1.000, beleza? Então, Bitcoin Cash a gente segue aí de olho também. Solana, pessoal. A Solana, ela segue aí naquela mesma situação, tá? A gente precisa agora que a Solana rompa essa linha de tendência de baixa para baixo, para cima. Romper a linha de tendência de baixo para baixo. Ela encontrou uma região de suporte muito importante lá na região dos 2,10. Está destacada aqui pelas setas, tá? As setas estão destacando os momentos em que essa região foi suporte e resistência. E ela se segurou bem. E, pessoal, se a Solana romper essa linha de tendência de baixa aqui, provavelmente ela começa aí a iniciar um novo processo de fazer topos e fundos mais altos e busca novamente os $2,60, beleza? Então,
olho na Solana, porque essa é outra moeda aí que tem potencial para estourar em caso de uma out-season. Chainlink, pessoal. Chainlink estava lá rompendo um triângulo simétrico, estava linda, até que o Bitcoin caiu e acabou derrubando a Chainlink, tá? Por enquanto não temos padrões gráficos na Chainlink, ela não está aí em nenhuma linha de tendência de alta, ela está em uma região que já foi suporte em outros momentos, tá? Então, talvez seja um ponto aí que ela possa se segurar, mas a gente não tem nenhum sinal muito interessante na Chainlink. Até porque hoje ela está subindo menos que o Bitcoin mesmo, com a maioria das altcoins subindo mais do que o Bitcoin, tá? Então, a gente aguarda aí algum sinal na Chainlink. Litecoin, pessoal, Litecoin segue parada nos últimos dias aí, tá? Ela tava fazendo aí tá fazendo ainda um canal, né, que a gente não sabe se é uma bandeira de baixo ou um canal de alta, enfim. A gente tem um volume aqui que ele tá crescendo nas subidas, né? Então, talvez a gente esteja aí diante de uma tendência de alta, o volume cresce na subida e cai na descida, né? Ele cresce na subida e cai na queda. Talvez a Litecoin esteja sim uma tendência de alta, tá? Mas a gente não está tendo nenhum setup nela por enquanto, beleza? Para mim ela está numa tendência de alta mais por causa do volume. E vamos ver aí se aparece algum sinal interessante em caso de uma out-season. Ela também é uma moeda que pode ter uma performance legal. Outra moeda que a gente não pode deixar de comentar, a Uni, token da corretora Uniswap, que está subindo 6,5% hoje. Pessoal, a Uni está no fundo daquele triângulo, tá? Ela precisa de fato romper esse triângulo simétrico para começar a performar e buscar o alvo dele, que seria aproximadamente $58, tá? Hoje, pessoal, nos últimos dias ela estava rompendo esse triângulo simétrico, tá? Mas aí aconteceu de o Bitcoin cair e acabou derrubando a Uni, tá? Infelizmente é o que acontece com a maioria das altcoins. Uma moeda aí que eu não posso deixar de comentar hoje, pessoal, Matic. Matic tá subindo 10% hoje, tome cuidado que tudo sobe 10%. Uma moeda com market cap da Matic subiu 10% num dia, pode ficar perigoso, tá? Pode ter correção. Ela tá subindo aí acompanhando a Ethereum, a perspectiva para Ethereum que tá legal. Mas tomem cuidado com isso, viu, pessoal? Tá subindo demais num dia, pode dar algum problema nos próximos dias, ela pode fazer pullback, tá? Na minha visão, ela está aí rompendo uma possível cunha descendente para cima, tá? Então tá rompendo a cunha descendente e o alvo dessa cunha descendente da Matic, pessoal, a Matic para mim também é uma moeda interessante, uma moeda que no out-season ela pode buscar o alvo daquele triângulo maior que tá lá na região dos 3,80, tá? Então ela poderia dar uma subida interessante. O alvo desse triângulo está lá na região dos $2, dessa cunha descendente está na região dos $2,55, e o alvo do triângulo maior, que vai demorar mais tempo para ser atingido, na região dos $3,80, tá? Só aconselho a tomar cuidado com a Matic pelo seguinte, pessoal. Hoje ela está subindo 10%, subiu muito hoje, pode ser que amanhã ela volte para fazer o pullback, tá? É bem provável, e também amanhã é um dia, assim, de muitas notícias importantes, muita volatilidade no mercado essa semana, a gente vai ter vencimento de opções, muita coisa que mexe com o mercado aí, tá? Então, tomem cuidado aí com a Matic, porque ela tá muito volátil e ela pode ser afetada não só positivamente, mas também negativamente, tá? Então tomem cuidado aí ao se expor. Se quiserem comprar, espere ela dar uma caída, uma corrigida, aí vocês se arriscam a entrar nela com stop, por favor, tá, gente? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Theta, pessoal. A Theta segue dentro daquele triângulo gigantesco que ela vem formando desde fevereiro de 2021, pessoal. Ela está praticamente o ano inteiro dentro desse triângulo. A Theta é uma moeda que tem uma tendência de alta muito forte, tá? E, pessoal, penso que se a Theta romper esse triângulo aí para cima, o alvo está lá na região dos $21, agora ela está em $6,95 aproximadamente. Ela poderia ir dar 200%, tá? Para mim, essa é outra moeda aí que é oportunidade em caso de uma out-season, beleza? A Theta é uma moeda que tem uma tendência de alta muito forte. Acredito que essa moeda pode se valorizar bastante em caso de uma subida do mercado, beleza? Sempre me pedem para falar da Cake. A Cake precisa romper aquela bandeira de alta para estar subindo e performando bem, beleza? Enquanto ela não romper, fica complicado. Por enquanto, ela está se segurando em 61% da retração de Fibonacci, que é uma região de suporte. Ela voltar até aqui é um sinal de fraqueza, mas enfim, a gente sabe que não depende só dela, depende do mercado. Vamos ver o que o mercado vai fazer nos próximos dias, beleza? Bem, pessoal, tem que falar também da Engine, tá? Não posso deixar de falar da Engine, porque essa moeda aí, eu cantei ela até como oportunidade quando ela rompeu esse triângulo aqui, tá? O alvo dela está lá na região de $5,31 de dólar. Hoje ela está subindo aí 10% aproximadamente, chegou a subir mais de 10%. Está subindo forte num dia, subiu ontem, pessoal. Cuidado que pode haver uma correçãozinha aí nos próximos dias. Então, se você compra hoje,
Pode ser que amanhã ela caia 10 e aí você se assusta e vende, depois ela volta a subir e vai buscar o alvo, tá? Então, cuidado com a pegadinha. Se for entrar, tente entrar quando o ativo corrigir, beleza? Eu não tô vendo a entrada boa, acho que ela já está perto do alvo, não tem muito espaço mais, tá? Mas o alvo da Engine tá lá na região dos 5 dólares e 31 centavos, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Deixem aí nos comentários moedas que vocês querem que sejam analisadas amanhã, beleza? Amanhã eu ainda não acho que é um dia muito bom para analisar altcoins, porque a gente vai ter muita volatilidade, tá? Mas de qualquer forma, deixa aí embaixo que eu vou fazer um esforço aí. Se eu ver que o dia tá calmo, que as notícias que saíram, que os indicadores econômicos dos Estados Unidos vieram bons, aí eu vou fazer questão aí de estar avaliando as moedas que vocês me pedirem, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.